Não são as perdas nem as quedas que podem fazer fracassar nossas vidas, senão a falta de coragem para levantar e seguir em frente. Samael A1 Veor. Seu like. Mais seu comentário. Mais seu compartilhamento. Mais sua inscrição. Igual nossa enorme gratidão. O livro dos mortos. São a manifestação do cosmos infinito. Capítulo 1. A morte. Durante o curso da existência, diferentes tipos de energia fluem através do organismo humano. Cada tipo de energia tem seu próprio sistema de ação, cada tipo de energia se manifesta em seu tempo. Aos 4 meses e meio após a concepção, manifesta-se a força motora e muscular, está relacionada com o nascimento da função respiratória e pulmonar. Aos 10 meses e meio, o crescimento, com todos os seus maravilhosos metabolismos e tecidos conjuntivos. Entre os 2 e 3 anos da criança, a fontanela frontal dos recém-nascidos se fecha, deixando de fato o sistema cerebroespinal perfeitamente formado. Durante os primeiros 7 anos, a personalidade humana é formada. Aos 14 anos, surge a energia pessoal, fluindo predominantemente pelo sistema neurosimpático. Aos 35 anos, o sexo aparece em sua forma transcendental de emoção criativa. É quando atingimos essa idade que podemos fabricar o que chamamos de alma. O homem normal não tem alma, ao contrário, ele ainda não é um homem nem tem alma. O animal intelectual, falsamente chamado de homem normal, é uma máquina comandada pela legião do eu, é pluralizado. Preciso ler um livro, diz a função intelectual. Vou a um jogo de futebol, diz a função motora, estou com fome, não vou a lugar nenhum, declara a digestão, prefiro ir a uma mulher, declara o eu apaixonado, etc., etc. Todos esses eus brigam entre si. O eu que hoje jura fidelidade à gnose, é deslocado por outro que odeia a gnose. O eu que hoje adora uma mulher é posteriormente deslocado por outro que a odeia. Somente fabricando alma estabelecemos um princípio permanente de consciência dentro de nós. Aquele que tem uma alma vive conscientemente após a morte. A alma pode ser criada com o acúmulo de energias mais sutis que o organismo produz, e sua cristalização através de esforços supremos para tornar-se total e definitivamente autoconsciente. Infelizmente, o animal intelectual chamado homem gasta desajeitadamente essas energias com desejos, medos, raiva, ódio, inveja, paixões, ciúmes, etc., etc. que o organismo produz, e sua cristalização através de esforços supremos para se tornar autoconsciente de forma total e definitiva. Infelizmente, o animal intelectual chamado homem gasta desajeitadamente essas energias com desejos, medos, raiva, ódio, inveja, paixões, ciúmes, etc., etc. que o organismo produz, e sua cristalização através de esforços supremos para se tornar autoconsciente de forma total e definitiva. Infelizmente, o animal intelectual chamado homem gasta desajeitadamente essas energias com desejos, medos, raiva, ódio, inveja, paixões, ciúmes, etc., etc. É urgente criar a vontade consciente, é imprescindível submeter todos os nossos pensamentos e ações ao julgamento interno. Só assim podemos criar o que chamamos de alma. Precisamos nos conhecer profundamente para criar alma. O raio da morte. O raio da morte reduz o chamado homem a uma simples quintessência molecular, assim como uma tonelada de flores pode ser reduzida a uma única gota de perfume essencial. A energia da morte, por ser tão forte, destrói totalmente o organismo humano. É uma corrente de tão alta voltagem que inevitavelmente destrói o organismo humano quando consegue circular por ele. Assim como o raio pode despedaçar uma árvore, também o raio da morte reduz o corpo humano a cinzas, é o único tipo de energia que o organismo não consegue resistir. Este raio conecta a morte com a concepção, e as duas pontas se tocam. Quando a essência é separada do corpo antigo, sob o terrível impacto do raio da morte, produz-se uma tremenda tensão elétrica, semelhante a uma nota-chave, cujo resultado axiomático é o movimento e a combinação dos genes determinantes do futuro corpo físico.
É assim que os constituintes sutis do ovo fertilizado são arranjados em um arranjo correspondente, baseado na voltagem elétrica e na tônica da morte. O que continua? Duas coisas vão para o túmulo, a primeira é o corpo físico, a segunda é a personalidade humana. Este, como já dissemos, forma-se durante os primeiros 7 anos da infância e é fortalecido pelas experiências. Às vezes, a personalidade vagueia pelo cemitério, outras vezes, ela sai de seu túmulo quando seus enlutados a visitam e trazem flores. Mas pouco a pouco a personalidade vai se desintegrando. A personalidade é enérgica e atômica. A personalidade é perecível. Não há amanhã para a personalidade do falecido, ela é mortal. A personalidade não reencarna. A personalidade é filha do seu tempo e morre no seu tempo. O que continua é a essência, ou seja, o fantasma dos mortos. Dentro desse fantasma se desdobra o ego que retorna, o eu, o mim mesmo. Este último é uma legião de demônios que continua. É falso dividirmos-nos entre dois eus, um de tipo inferior e outro de tipo superior. O eu é uma legião de demônios que se desenvolve dentro de nós, só isso. Muito se fala na literatura oculta de um eu superior, de um eu divino, mas acontece que esse eu superior não é esse eu. O ser divino transcende todo egoísmo. Aquilo que não tem nome profano é o ser, o íntimo. A essência é molecular, a essência, o fantasma dos mortos, normalmente vive no mundo molecular. Assim, quando morremos deixamos o mundo celular e entramos no mundo molecular, usamos um corpo molecular. O livro tibetano dos mortos diz literalmente o seguinte: ó, nobre por nascimento, seu corpo atual, sendo um corpo de desejo, não é um corpo de matéria grosseira, então agora você tem o poder de atravessar qualquer massa de rochas, colinas, penhascos, terra, casas e o próprio Monte Meru, sem encontrar obstáculos. Você agora está dotado do poder de ações milagrosas, que, no entanto, não é fruto de nenhum chamadi, mas do poder que vem até você naturalmente. Você pode chegar instantaneamente a qualquer lugar que quiser, você tem o poder de chegar lá no tempo que um homem levaria para abrir ou fechar a mão. Esses vários poderes de ilusão e mudança de forma não os desejam, não os desejam. O corpo vital. No organismo humano existe um corpo termoeletromagnético. Este é o corpo vital. Este corpo é a sede da vida orgânica. Nenhum organismo poderia viver sem o corpo vital. Cada átomo do corpo vital penetra dentro de cada átomo do corpo físico para fazê-lo vibrar intensamente. Todos os fenômenos químicos, fisiológicos e biológicos, todos os fenômenos de percepção, todos os processos metabólicos, toda a ação das calorias, etc., têm sua base no corpo vital. Este corpo é, na verdade, a parte superior do corpo físico, o corpo quatro-dimensional. No último momento da vida, esse corpo escapa do organismo físico. O corpo vital não entra no sepulcro. O corpo vital flutua perto da sepultura, desintegrando-se lentamente à medida que o cadáver se desintegra. Somente o cadáver e a personalidade do falecido entram na tumba. O corpo vital tem mais realidade do que o corpo físico. Sabemos muito bem que a cada 7 anos o corpo físico muda totalmente, e não fica um único átomo antigo em tal corpo. No entanto, o corpo vital não muda. Neste corpo estão contidos todos os átomos da infância, adolescência, juventude, maturidade, velhice e decrepitude. O corpo físico pertence ao mundo das 3 dimensões. O corpo vital é o corpo da 4ª dimensão. E se desintegra lentamente à medida que o cadáver se desintegra. Somente o cadáver e a personalidade do falecido entram na tumba. O corpo vital tem mais realidade do que o corpo físico. Sabemos muito bem que a cada 7 anos o corpo físico muda totalmente, e não fica um único átomo antigo em tal corpo. No entanto, o corpo vital não muda. Neste corpo estão contidos todos os átomos da infância, adolescência, juventude, maturidade, velhice e decrepitude. O corpo físico pertence ao mundo das 3 dimensões.
O corpo vital é o corpo da quarta dimensão. E se desintegra lentamente à medida que o cadáver se desintegra. Somente o cadáver e a personalidade do falecido entram na tumba. O corpo vital tem mais realidade do que o corpo físico. Sabemos muito bem que a cada 7 anos o corpo físico muda totalmente, e não fica um único átomo antigo em tal corpo. No entanto, o corpo vital não muda. Neste corpo estão contidos todos os átomos da infância, adolescência, juventude, maturidade, velhice e decrepitude. O corpo físico pertence ao mundo das 3 dimensões. O corpo vital é o corpo da quarta dimensão. O corpo vital tem mais realidade do que o corpo físico. Sabemos muito bem que a cada 7 anos o corpo físico muda totalmente, e não fica um único átomo antigo em tal corpo. No entanto, o corpo vital não muda. Neste corpo estão contidos todos os átomos da infância, adolescência, juventude, maturidade, velhice e decrepitude. O corpo físico pertence ao mundo das 3 dimensões. O corpo vital é o corpo da quarta dimensão. O corpo vital tem mais realidade do que o corpo físico. Sabemos muito bem que a cada 7 anos o corpo físico muda totalmente, e não fica um único átomo antigo em tal corpo. No entanto, o corpo vital não muda. Neste corpo estão contidos todos os átomos da infância, adolescência, juventude, maturidade, velhice e decrepitude. O corpo físico pertence ao mundo das 3 dimensões. O corpo vital é o corpo da quarta dimensão. Maturidade, velhice e decrepitude. O corpo físico pertence ao mundo das 3 dimensões. O corpo vital é o corpo da quarta dimensão. Maturidade, velhice e decrepitude. O corpo físico pertence ao mundo das 3 dimensões. O corpo vital é o corpo da quarta dimensão. A quinta dimensão. Os fantasmas dos mortos vivem na quinta dimensão, está é a eternidade. Comprimento, largura e altura formam as 3 dimensões do mundo celular. O tempo é a quarta dimensão, eternidade, a quinta dimensão, e o que está além da eternidade e do tempo, corresponde à sexta dimensão. Na verdade, a liberação começa na sexta dimensão, o mundo do Espírito Divino, é o mundo eletrônico, o mundo da sexta dimensão. Todo mundo que morre entra na quinta dimensão. A eternidade se abre para devorar os mortos, depois os expulsa de seu seio para devolvê-los ao mundo do tempo e da forma física. Os defuntos são expulsos da eternidade porque ainda não possuem o ser. Só quem possui o ser pode viver na eternidade. O ser é o íntimo, o espírito. É preciso trabalhar primeiro com a matéria molecular para fabricar a alma, então refine a energia desta alma em um grau mais alto, para fabricar o espírito. Capítulo 2. Os anjos da morte. A filosofia positivista contemporânea é baseada na existência da matéria, materialismo, e da energia. Muito se tem discutido sobre força e matéria, mas estas continuam, apesar de todas as especulações, sendo o X, Y, desconhecido. Os capangas reacionários da filosofia positivista vivem sempre tentando definir um pelo outro, é ridículo, terrivelmente ridículo, definir o desconhecido pelo desconhecido. A filosofia materialista diz: matéria é aquilo em que as mudanças são realizadas chamadas movimentos, e movimentos são aquelas mudanças que são realizadas na matéria. Esta é a identidade do desconhecido, x igual y, y igual x ignorância total, círculo vicioso, absurdo. Na verdade, ninguém viu matéria ou energia. O ser humano só percebe fenômenos, coisas, formas, imagens, etc., nunca vimos a substância das coisas. A substância dada não é precisamente matéria, mas madeira, cobre, estanho, pedra, etc. Também nunca vimos a energia separada do movimento. Nunca vimos a matéria separada das formas e dos objetos. Também nunca vimos a energia separada do movimento. Nunca vimos a matéria separada das formas e dos objetos. Também nunca vimos a energia separada do movimento.
Nunca vimos a matéria separada das formas e dos objetos. Um punhado de terra tem uma forma definida, uma estátua tem uma forma definida, o planeta Terra tem uma forma definida, etc., etc. Na verdade, a chamada matéria é apenas um conceito tão abstrato quanto beleza, bondade, valor ou trabalho. Ninguém é capaz de ver a substância das coisas em si mesmas. Ninguém conhece a coisa em si. Vemos a imagem física de um homem, mas não vemos a própria coisa do homem. Somente desenvolvendo o sentido espacial podemos ver o próprio corpo, a própria coisa. O espaço é o veículo da mente, e somente com o sentido do espaço podemos apreender a própria coisa. Este é o corpo vital do homem. O que seria a coisa em si de uma planta? Seu corpo vital. O que seria a coisa em si de um animal? O corpo vital do animal. Qual seria a própria coisa da Terra? A Terra da vida. O mundo vital representa a própria Terra. A vida de todos os organismos depende desta Terra vital. A Terra vital está na quarta dimensão. O ponto móvel deixa um traço, esta é a linha móvel deixa um traço, esta é a superfície. A superfície móvel torna-se sólida, e o sólido em movimento torna-se um hipersólido. Na verdade, o hipersólido é a própria coisa, o hipersólido pertence à quarta dimensão. Só podemos ver hipersólidos com o sentido espacial, e isso é superior ao sentido temporal. Realmente, o sentido temporal é apenas a superfície do sentido espacial. O ponto, ao sair de si mesmo, torna-se uma linha. A linha, deixando-se, torna-se a superfície, deixando-se, torna-se sólida. O sólido, saindo de si mesmo, com um movimento no espaço, torna-se um hipersólido. Os hipersólidos estão contidos em corpos sólidos. Deixando o corpo vital dentro de um organismo, ele inevitavelmente se desintegra. O corpo vital pertence à quarta dimensão e a essência humana à quinta dimensão. Os anjos que regem os processos de concepção normalmente vivem na quarta dimensão, e os que regem a morte na quinta dimensão. Os primeiros conectam o ego com o zoosperma, os últimos quebram a conexão que existe entre o ego e o corpo físico. Os anjos da morte são, em si, homens perfeitos. A perda de um ente querido é muito amarga, e pareceria que os anjos da morte eram muito cruéis, mas na verdade não são, mesmo que pareça incrível. Os anjos da morte trabalham de acordo com a lei, com suprema sabedoria e grande amor e caridade. Só podemos entender isso claramente quando nos identificamos com eles no mundo molecular e no mundo eletrônico. Os anjos da vida dão o vital ao ser humano para que viva. Os anjos da morte tiram a vida dos seres humanos. Isso eles fazem cortando o cordão de prata. Tal cordão corresponde ao cordão umbilical e é cétuplo em sua constituição íntima interna. Os anjos da vida conectam o corpo molecular do desencarnado com o zoosperma. Assim, eles voltam a ter um novo corpo. Na verdade, o cordão de prata é o fio da vida que os anjos da morte rompem em seu dia e em sua hora segundo a lei do destino. Este fio maravilhoso pertence às dimensões superiores do espaço e só pode ser visto com o sentido espacial. O cordão de prata é o fio da vida que os anjos da morte rompem em seu dia e em sua hora segundo a lei do destino. Este fio maravilhoso pertence às dimensões superiores do espaço e só pode ser visto com o sentido espacial. O cordão de prata é o fio da vida que os anjos da morte rompem em seu dia e em sua hora segundo a lei do destino. Este fio maravilhoso pertence às dimensões superiores do espaço e só pode ser visto com o sentido espacial. Capítulo 3. Os Tribunais do Karma. O livro tibetano dos mortos diz: você esteve em um blackout nos últimos 3 dias e meio. Assim que você se recuperar desse blackout, você terá o pensamento o que aconteceu? Pois nessa época, todo o Sansara, universo fenomenal, estará em revolução. A entrada nos mundos eletrônico e molecular, no momento da morte, é uma tremenda prova para a consciência do homem. O livro tibetano dos mortos garante que todos os homens caiam, no momento da morte, em um desmaio que dura 3 dias e meio. Mark Zendel,
Rudolf Steiner e muitos outros autores sustentam que durante esses 3 dias e meio o ego desencarnado vê passar toda a sua vida em forma de imagens e em ordem retrospectiva. Esses autores asseguram que essas memórias estão contidas no corpo vital. Isso é verdade, mas é apenas parte da verdade. As imagens e memórias contidas no corpo vital, e sua retrospectiva. No momento da morte, e por 3 dias e meio após a morte, nossa consciência e nosso julgamento interno são liberados por descarga eletrônica. Então vemos toda a nossa vida passar em retrospecto. O choque é tão forte que o homem posteriormente entra em coma e tem sonhos incoerentes. Somente aqueles que possuem o que se chama de alma podem resistir à descarga eletrônica sem perder a consciência. Após 3 dias e meio, a essência entra em um estado de consciência do tipo lunar. No momento da morte, revivemos a vida retrospectivamente, sob descarga eletrônica, mas muito rápida e terrivelmente. No mundo molecular revivemos nossa vida que acabou de passar muito mais devagar, porque o tempo no mundo molecular é mais lento do que no mundo eletrônico. Sob a influência lunar, revivemos nossas vidas desde a velhice até a infância e o nascimento. Os desencarnados visitam então os lugares com os quais se relacionaram, revivem cada cena de sua vida, dizem e fazem o mesmo que faziam, sentindo alegria pelas boas ações e profunda dor pelas más. Terminado o trabalho retrospectivo, fica claro que temos plena consciência do resultado final da vida que acaba de passar. É então, e só então, que todos os que não estão definitivamente perdidos tomam a decisão de corrigir seus erros e pagar o que devem. Só os completamente perdidos não respondem aos terríveis impactos dos mundos molecular e eletrônico. Na verdade, esses seres já estão tão materializados, que de fato voltam ao mundo mineral. Este é o inferno cristão, Amit, o monstro egípcio devorando os mortos com suas gigantescas mandíbulas de crocodilo, o devorador de corações, o abutre cósmico que consome os resíduos ou despojos da humanidade, o Averno romano. Todos os planos de existência mencionados pela teosofia podem ser perfeitamente sintetizados em 4 regiões: inferno, terra, paraíso e céu. Ou seja, o mundo mineral, mundo celular, mundo molecular e mundo eletrônico. O juízo final é aquele que decide o destino dos desencarnados. Terminado o trabalho retrospectivo, temos que nos apresentar perante os tribunais do karma. Nesses tribunais, temos que responder por nossas acusações, o julgamento dos juízes é final. Na verdade, não é correto dizer que todos os seres passam para as regiões do paraíso ou estados celestiais de bem-aventurança após o julgamento. Na verdade, apenas uma pequena minoria de seres passa para as regiões inefáveis mencionadas pela teosofia. O juízo final divide os desencarnados em 3 grupos. 1. Os que reencarnam imediatamente. 2. Os que sobem aos estados paradisíacos e celestiais, e os que reencarnam muito tempo depois. 3. Aqueles que entram no reino mineral, inferno. Capítulo 4. Os 4 círculos. Nosso sistema solar é um corpo completo com 4 círculos completos. A circunferência de cada um dos círculos tem seu respectivo padrão de tempo. O círculo da região mineral, chamado inferno ou Aviti, etc., tem uma escala de tempo que vai de 80.880 anos, tempo terrivelmente lento, muito apropriado para todos aqueles processos minerais que ocorrem dentro da crosta terrestre, naquele reino chamado inferno ou Aviti. O ciclo de vida celular se estende de 80 anos a 1 mês, e dentro desse tempo os organismos que vivem na superfície da Terra se desenvolvem normalmente. O círculo da vida molecular se estende de 1 mês a 40 minutos, e mede todos os fenômenos e eventos do mundo molecular. O mundo molecular é a região ou regiões da atmosfera, o paraíso de todas as religiões. O círculo da vida eletrônica varia de 40 segundos a 2 segundos e meio, este é o tempo das regiões celestes com as quais os fenômenos luminosos e os eventos solares são medidos. Aviti. A região infernal de Aviti está dentro das camadas minerais da Terra. O Aviti está abaixo dos limites da percepção sensorial externa. O Aviti nunca poderia ser descoberto com os sentidos físicos, porque pertence às regiões do Ultra.
O Aviti tem 7 regiões terrivelmente densas. O Aviti é simbolizado pelos infernos das grandes religiões. O inferno vem de infernus, região inferior. Infernos atômicos da natureza, são os mundos submersos localizados no interior da Terra. Quando um ser humano se torna muito materialista, muito preguiçoso, depois do julgamento ele entra em Aviti. O livro tibetano dos mortos diz: quando você cair lá, terá que sofrer um sofrimento insuportável, e onde não há tempo certo para escapar. Aqueles que a cada retorno se tornam cada vez mais densos e maus, acabam entrando no reino que lhes é relacionado. Este é o reino das rochas, onde vivem os restos fósseis petrificados de criaturas outrora vivas. Estas são as pessoas com coração de pedra, coração de pederneira, etc. Essas pessoas não respondem mais a nenhum tipo de punição e, toda vez que voltam, tudo o que fazem é trabalhar para o mal e para o mal. Eles amam o mal por amor ao próprio mal. Pela persistência no crime, pelo materialismo exagerado, tornaram-se, de alguma forma, minerais, entraram no reino mineral dispostos a sofrer o mesmo destino que o mineral. No Aviti os perdidos evoluem no tempo, do estado humano passam, evoluindo, ao estado animal, depois voltam ao reino vegetal, e finalmente ao mineral. Mais tarde, eles se desintegram e são reduzidos à poeira cósmica. Quando esses escuros se desintegram, algo escapa para dentro e para cima, aquele que escapa é o embrião da alma, a matéria-prima que retorna ao mundo do espírito. Recordemos a visão de E.R., que é assim, e ele disse que todos eles, ao chegarem, voltaram-se com alegria para o prado e ali acamparam como em congregação, e assim discutiram entre si, alguns gemendo e chorando. A região celular. O retorno da essência humana começa com a concepção. O trio que inicia nossa vida é maravilhoso: concepção, gestação, nascimento. É incrível pensar que o homem começa como uma célula, sujeito ao tempo acelerado das células e vivendo no mundo das células. É extraordinário saber que depois de uns 80 anos ele termina sua vida humana, sobrecarregado de lembranças. Os processos internos que iniciam a concepção são tremendamente rápidos, mas com o passar do tempo, esta se torna mais lenta. Todos os processos orgânicos desaceleram. Realmente existe a relatividade do tempo, a gestação humana dura 10 meses lunares, infância 100 meses lunares, e vida, mais ou menos, 1000 meses lunares. A marca eletromagnética que a vida de um homem deixa no momento da morte é tremendamente impressa na concepção do feto. O caminho da vida é formado pelas pegadas do cavalo da morte. Morte, julgamento e concepção constituem um trio perfeito. No momento da morte, diz uma doutrina tibetana, os 4 sons chamados sons que inspiram o terror sagrado, são ouvidos assim: o da força vital do elemento terra, um som como o colapso de uma montanha; o do vital do elemento água, um som como as ondas do oceano; o da força vital do elemento fogo, um som como o de um incêndio florestal; o da força vital do elemento ar, um som como a de 1000 trovões reverberantes simultaneamente. O lugar onde se refugia, fugindo desses ruídos, é o útero. Quando o espermatozoide se une ao óvulo, a gestação começa. A célula com a qual a vida humana começa contém 48 cromossomos. Isso nos fala claramente sobre as 48 leis que regem o organismo humano. Existem 48 controles que regulam o organismo humano. Os cromossomos são divididos em genes, 100 ou mais formam um cromossomo. Toda a constituição do organismo humano é determinada pelos genes. Os genes são muito difíceis de estudar porque são compostos de poucas moléculas, vibram rapidamente e passam a constituir uma zona intermediária entre o mundo molecular e o mundo celular. Esses genes se movem e se combinam sob as ondas radioativas que o moribundo emite nos últimos momentos. Assim, o novo corpo físico é o resultado exato de nosso retorno passado. O fiel instrumento do nosso karma. A vida de cada ser humano no mundo físico é uma repetição da vida passada acrescida de suas boas e más consequências. O tempo é redondo, e os acontecimentos se repetem, cada um no seu dia e na sua hora. Essa é a lei da recorrência. Tudo se repete como aconteceu,
mas com suas consequências, boas e ruins. Essa é a lei do karma, a lei da ação e consequência. Na verdade, a repetição automática dos acontecimentos serve para nos conscientizar de nossos próprios erros, essa é a lei. Infelizmente não podemos mais fazer nada. Tudo se repete no seu tempo e na sua hora conforme os ponteiros do relógio giram. Para mudar as circunstâncias externas, primeiro temos que mudar internamente. Só podemos mudar internamente fabricando alma e espírito, ou seja, possuindo o ser. Só o ser pode fazer. Só o ser pode mudar todas as coisas. Quem quiser possuir o ser tem que transmutar suas energias sexuais, volitivas, emocionais, mentais, passionais, motoras, sentimentais, etc. Temos que transmutar os metais básicos, ou seja, nossos defeitos, no ouro mais puro do espírito. Só então possuiremos alma e espírito. É preciso que o eu pluralizado morra. É urgente que o ser nasça dentro de nós. A vida no mundo celular é uma tremenda repetição de eventos, e somente dissolvendo o eu baseado na suprema compreensão e santidade, e fabricando alma e espírito, podemos nos libertar dessa trágica roda da fatalidade. Este é um círculo vicioso horrível, esta é a roda de Sansara. A vida no mundo celular é uma tremenda repetição de eventos, e somente dissolvendo o eu baseado na suprema compreensão e santidade, e fabricando alma e espírito, podemos nos libertar dessa trágica roda da fatalidade. Este é um círculo vicioso horrível, esta é a roda de Sansara. A vida no mundo celular é uma tremenda repetição de eventos, e somente dissolvendo o eu baseado na suprema compreensão e santidade, e fabricando alma e espírito, podemos nos libertar dessa trágica roda da fatalidade. Este é um círculo vicioso horrível, esta é a roda de Sansara. A região celular. O retorno da essência humana começa com a concepção. O trio que inicia nossa vida é maravilhoso: concepção, gestação, nascimento. É incrível pensar que o homem começa como uma célula, sujeito ao tempo acelerado das células e vivendo no mundo das células. É extraordinário saber que depois de uns 80 anos ele termina sua vida humana, sobrecarregado de lembranças. Os processos internos que iniciam a concepção são tremendamente rápidos, mas com o passar do tempo, esta se torna mais lenta. Todos os processos orgânicos desaceleram. Realmente existe a relatividade do tempo, a gestação humana dura 10 meses lunares, infância 100 meses lunares, e vida, mais ou menos, 1000 meses lunares. A marca eletromagnética que a vida de um homem deixa no momento da morte é tremendamente impressa na concepção do feto. O caminho da vida é formado pelas pegadas do cavalo da morte. Morte, julgamento e concepção constituem um trio perfeito. No momento da morte, diz uma doutrina tibetana, os 4 sons chamados sons que inspiram o terror sagrado, são ouvidos assim: o da força vital do elemento terra, um som como o colapso de uma montanha; o do vital do elemento água, um som como as ondas do oceano; o da força vital do elemento fogo, um som como o de um incêndio florestal; o da força vital do elemento ar, um som como a de 1000 trovões reverberantes simultaneamente. O lugar onde se refugia, fugindo desses ruídos, é o útero. Quando o espermatozoide se une ao óvulo, a gestação começa. A célula com a qual a vida humana começa contém 48 cromossomos. Isso nos fala claramente sobre as 48 leis que regem o organismo humano. Existem 48 controles que regulam o organismo humano. Os cromossomos são divididos em genes, 100 ou mais formam um cromossomo. Toda a constituição do organismo humano é determinada pelos genes. Os genes são muito difíceis de estudar porque são compostos de poucas moléculas, vibram rapidamente e passam a constituir uma zona intermediária entre o mundo molecular e o mundo celular. Esses genes se movem e se combinam sob as ondas radioativas que o moribundo emite nos últimos momentos. Assim, o novo corpo físico é o resultado exato de nosso retorno passado. O fiel instrumento do nosso karma. A vida de cada ser humano no mundo físico é uma repetição da vida passada acrescida de suas boas e más consequências. O tempo é redondo, e os acontecimentos se repetem,
cada um no seu dia e na sua hora. Essa é a lei da recorrência. Tudo se repete como aconteceu, mas com suas consequências, boas e ruins. Essa é a lei do karma, a lei da ação e consequência. Na verdade, a repetição automática dos acontecimentos serve para nos conscientizar de nossos próprios erros, essa é a lei. Infelizmente não podemos mais fazer nada. Tudo se repete no seu tempo e na sua hora conforme os ponteiros do relógio giram. Para mudar as circunstâncias externas, primeiro temos que mudar internamente. Só podemos mudar internamente fabricando alma e espírito, ou seja, possuindo o ser. Só o ser pode fazer. Só o ser pode mudar todas as coisas. Quem quiser possuir o ser tem que transmutar suas energias sexuais, volitivas, emocionais, mentais, passionais, motoras, sentimentais, etc. Temos que transmutar os metais básicos, ou seja, nossos defeitos, no ouro mais puro do espírito. Só então possuiremos alma e espírito. É preciso que o eu pluralizado morra. É urgente que o ser nasça dentro de nós. A vida no mundo celular é uma tremenda repetição de eventos, e somente dissolvendo o eu baseado na suprema compreensão e santidade, e fabricando alma e espírito, podemos nos libertar dessa trágica roda da fatalidade. Este é um círculo vicioso horrível, esta é a roda de Sansara. A vida no mundo celular é uma tremenda repetição de eventos, e somente dissolvendo o eu baseado na suprema compreensão e santidade, e fabricando alma e espírito, podemos nos libertar dessa trágica roda da fatalidade. Este é um círculo vicioso horrível, esta é a roda de Sansara. A vida no mundo celular é uma tremenda repetição de eventos, e somente dissolvendo o eu baseado na suprema compreensão e santidade, e fabricando alma e espírito, podemos nos libertar dessa trágica roda da fatalidade. Este é um círculo vicioso horrível, esta é a roda de Sansara. A região molecular. A lenda de Zoroastro diz: todo aquele cujas boas ações excedem seu pecado em 3 gramas vai para o céu, todo aquele cujo pecado é maior, para o inferno, enquanto aquele em quem ambos são iguais, permanece no Amishtika até o futuro corpo ou ressurreição. A região molecular é a região do paraíso. Aqueles seres que sofreram muito na vida e que foram relativamente muito bons na vida mergulham na bem-aventurança do mundo molecular antes de retornar para assumir um novo corpo físico. As regiões moleculares estão saturadas de felicidade. As essências humanas, na ausência do eu pluralizado, gozam nessas regiões inefáveis. Os egos dessas essências, ou seja, os eus, permanecem entretanto no limiar do mistério, aguardando o novo retorno. Na ausência do eu, as essências desenvolvem-se alegremente no paraíso. Esses seres usam corpo molecular. Os que possuem o Cristo astral brilham de glória e são ainda mais felizes no paraíso. Dito corpo só reside em estado germinal dentro de sua semente sexual. Mas germina, nasce quando o iniciado conhece os mistérios do sexo. O Cristo astral é um corpo maravilhoso. As pessoas que possuem este corpo são verdadeiramente imortais, pois nunca perdem a consciência. O paraíso, por ser molecular, penetra toda a atmosfera terrestre, relacionando-se muito especialmente com a ionosfera que se encontra a 60 milhas acima da superfície terrestre. Essa região é especialmente muito pura. Os astronautas, mesmo quando viajam por esta área, nunca poderão descobrir o paraíso com os seus sentidos físicos. Somente com o sentido espacial podemos ver o paraíso. O movimento gnóstico ensina várias técnicas científicas para abrir o sentido espacial. A região molecular tem diferentes países inefáveis. Estes são os planos e subplanos de que falam os teosofistas e os rosacruzes. Nessas regiões de felicidade sem limites, os desencarnados vivem felizes até o tempo acabar. A madrugada, o dia, a tarde e a noite, a infância, a adolescência, a maturidade e a velhice regem todo o cosmos, e mesmo os desencarnados estão sujeitos a esta lei. Com o tempo, esses seres felizes devem voltar para voltar. Tudo o que o desencarnado vê está dentro de sua própria mente. Os estados devacânicos de que falam os livros teosóficos e rosacruzes afirmam isso.
O estado de inconsciência em que os desencarnados caem sob o choque eletrônico é algo muito lamentável, pois mesmo quando gozam da felicidade das regiões moleculares, não são suficientemente conscientes como seria um adepto da loja branca. Somente os que adquiriram alma vivem conscientes das regiões superiores do universo. Os desencarnados comuns projetam seus próprios desejos e aspirações na atmosfera molecular, e sonham com eles vivendo em perfeita felicidade. Os adeptos não sonham porque despertaram sua consciência, e vivem dedicados nesta região a trabalhar, de acordo com as grandes leis cósmicas, no laboratório da natureza. Isso não significa que os desencarnados não usufruam da paisagem ou das paisagens do paraíso. Naturalmente, eles estão infinitamente felizes com seu ambiente de felicidade. O livro egípcio dos mortos e o livro A Arte de Morrer da Idade Média ensinam a preparação para a morte. Os homens dedicados apenas às coisas materiais não terão a alegria de experimentar a felicidade do mundo eletrônico, devido ao estado de inconsciência em que se encontram. Quando essas pessoas vivem no mundo molecular, passam as férias ali sonhando, bebem na fonte do esquecimento e sonham deliciosamente. O corpo molecular é microscópio e telescópio ao mesmo tempo. Com esse corpo podemos ver o infinitamente pequeno e o infinitamente grande. No paraíso, os desencarnados participam da natureza íntima de tudo o que foi criado, penetrando no coração de tudo o que existe. É melhor saber as coisas por insight, em vez de por percepção externa. A vida no paraíso seria melhor se os desencarnados não projetassem seu próprio cenário no mundo molecular. Ali, cada um projeta na atmosfera imagens de sua própria mente. O mundo eletrônico. O mundo eletrônico é o mundo solar da luz, o mundo do espírito. Quem tem espírito, quem tem corpo eletrônico, exerce poder sobre os mundos molecular, celular e mineral. Aqueles que possuem um corpo eletrônico estão em condições de ajudar seus discípulos a criar suas próprias almas. Todo verdadeiro instrutor ensina seus discípulos a criar alma. Todo homem com uma alma é um verdadeiro reformador. O homem com alma pode ajudar seus discípulos ensinando-lhes a teoria de adquirir sua alma. Mas somente um homem que tenha um corpo eletrônico poderá trabalhar com esses embriões de almas da mesma forma que um homem com um corpo celular pode trabalhar com os minerais da terra. Certas afirmações que dizem que o ser humano tem alma e espírito têm sido exageradas. Na verdade, dentro da essência humana há uma fração do ser causal, mas essa fração é apenas a matéria-prima que a vida nos deu para fabricar a alma. Quem faz alma funde-se com a grande alma universal. Quem fabrica o espírito une-se ao espírito universal da vida. Porque a quem tem, mais lhe será dado e terá mais, e a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E jogue o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Mateus capítulo 25 vers. 29-30. A felicidade da essência humana no mundo eletrônico, após a morte, é muito passageira porque o ser humano ainda não está preparado para viver continuamente naquela região solar. Existem escolas para a criação da alma e também escolas de regeneração sexual para a criação do espírito. A escola gnóstica Rosacruz é templo e escola ao mesmo tempo. O movimento gnóstico está intimamente ligado à autêntica e legítima escola Rosacruz, que só existe nos mundos superiores. Nosso movimento gnóstico cristão universal ensina o caminho real da regeneração. Nossa escola ensina a criar alma e espírito. Nosso movimento está iniciando a nova era de Aquário entre o augusto trovão do pensamento. O mundo eletrônico é maravilhoso. No mundo molecular a luz e o som se difundem 100 vezes mais rápido do que na região celular, mas na região eletrônica, eles viajam instantaneamente não ao longo de uma linha como na região celular, nem através de uma área como o cheiro, mas através de um volume de espaço e ser independente de qualquer atmosfera, ele pode viajar até o Sol em 7 minutos. No mundo eletrônico somos luz e vivemos em todas as coisas. Lá experimentamos tremendamente a realidade da unidade da vida. Os corpos eletrônicos movem-se livremente com a grande luz no espaço divino. A consciência humana, revestida de seu corpo eletrônico, inclui, dentro de si,
a vida e a consciência de todos os seres do universo. Isso é yoga, união com Deus. Todo aquele que adquire espírito tem que viver o drama do Cristo interno. Na sua vida prática, na sua casa, na sua cidade, no meio do seu povo. Este é um drama cósmico que existe desde antes da vinda de Jesus. A essência do drama, seu evento principal, é a morte do iniciado e sua entrega suprema ao Pai. Este evento ocorre entre raios, trovões e grandes terremotos. A transfiguração do personagem principal para o mundo eletrônico, a aquisição do espírito, é algo grandioso e terrivelmente divino. Nesses momentos, a força eletrônica se movimenta, e a fratura vertical por todos os planos da consciência cósmica abre, por um instante, os mundos internos à percepção ordinária do homem comum da rua. Então, todas as coisas maravilhosas que os evangelhos narram aconteceram quando Jesus expirou na cruz. A terra estremece, os túmulos se abrem, os santos ressuscitam e todos exclamam: verdadeiramente, este é o Filho de Deus.